Boa noite a todos. Olá, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, né? É sempre bom estarmos juntos, encarnados e, quiçá, desencarnados também, né? Acho que nós vamos ficar todos juntos, né? A gente evolui em grupo, vamos evoluir também assim, né? Bom, eu hoje vou fazer aquela leitura do Médico Jesus, tá? Que é um livro que a gente sempre tem retornado com ele, porque traz sempre informações importantes para nós, né? Ainda mais nos momentos que estamos vivendo hoje. E a liçãozinha que eu escolhi hoje é assim: esvazie a xícara. Quem conhece? Quem já leu? Esvazie a xícara. Então vamos lá ver o que ele quis dizer com isso aqui. O mestre ofereceu chá ao discípulo. Enquanto o mestre o servia, a xícara do discípulo ficou cheia e começou a transbordar, né? Começou a transbordar a xícara lá do discípulo. E aí, por que continua a enchê-la? Perguntou o discípulo. E o mestre respondeu: sua mente é como essa xícara. Como posso deitar nela algo novo se antes você não a esvaziar de seus conteúdos? Legal, né? Acho que daqui já dá para falar bastante coisa. Ele vai aqui discorrer, né, da questão do nosso próprio, né, a nossa xícara, né? A gente às vezes está ali esgotado, com doente, com preocupação, com dívida. É possível colocar algum líquido a mais lá, né? A gente não consegue, né, colocar uma outra alternativa, colocar um outro pensamento, reverter para a saúde aquilo, né? Ou para um bem-estar nosso. Então ele vem nos chamar nessa atenção aqui. Vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui. Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia. E cheia de líquido envenenado, né? Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar a sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado, né? A gente tem, mais ou menos aquilo que eu falei, né? A gente está com a xícara cheia de problemas, de doença, e não adianta a gente, né? A gente precisa arranjar meios, gatilhos, para que a gente possa esvaziar essa xícara dos medicamentos que não são, né, das informações, dos pensamentos que são venenosos, como ele colocou. Senão a gente não consegue melhorar, a gente não vai conseguir, né, ter uma condição espontânea nossa de melhora. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? O que ele fala, né? Os enfermos, nós adoecemos devido, muitas das doenças que são nos acometidas, né, são decorrentes das nossas questões até pessoais, o nosso rancor, o nosso ódio, o nosso desamor, a nossa não paciência, o nosso negativismo, e isso vai esgotando o nosso corpo físico. E a gente, quando se dá conta, está ali com a xícara cheia e você não consegue ter reação, porque não vai caber mais nada na nossa xícara se você está ali, né, rodeado de tantos pensamentos
que a gente vai absorvendo e vai adquirindo. E é negatividade, é que eu não vou conseguir isso, eu estou com tal problema, isso não tem cura, e não sei o quê, e aí vai, eu não vou alcançar os meus objetivos, a gente sempre, né, porque nós queremos ser imediatistas, né, imediatos, então a gente, para absorver, a gente vai enchendo a xícara aos poucos, e não é fácil você esvaziá-la de uma hora para outra. Você precisa do quê? De tempo. Precisa, né? Aos poucos ir conseguindo esvaziar aquela xícara. Porque senão não dá. Então, nós temos que ter principalmente paciência, objetividade, né? E fé naquilo que a gente precisa alcançar. Fé. Até mesmo quando a gente vai tomar um medicamento, que eu costumo dizer aqui, a gente, antes de colocá-lo na boca, a gente já está, nossa, vou ter que tomar esse medicamento de novo. Eu já estou pondo lá naquele comprimido uma energia tão negativa que ele não vai fazer nenhum efeito. Ele vai fazer o quê? Ele vai até me causar algum tipo de mal. Não é verdade? E é um medicamento, é um remédio. A gente, através da nossa mente, da nossa força de pensamento, a gente consegue mudar muitas coisas na nossa própria saúde. Mas precisamos, né, ter reação, precisamos reagir, porque as coisas não vão cair, né, do céu para nós assim, de graça. A gente, né, tem que ir buscar, tem que se envolver, tem que reagir às necessidades, porque senão não vem nada de graça para nós. Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz. Olha que legal. Serenidade, alegria e amor. Então a fórmula que ele está nos dando para nós esvaziarmos essa xícara, a princípio, né, seremos essas situações: paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aquietemos nossa mente agitada com oração, com a contemplação da natureza e com o silêncio interior. É a meditação. Muitas vezes a meditação nos ajuda muito nas questões que a gente está fora de si, está angustiado, está chateado. E às vezes a gente precisa buscar dentro de nós um silêncio, buscar nós mesmos, para que nós mesmos possamos reagir às crises que estamos criando em volta de nós. Eu falo isso também porque eu passo por isso, viu, gente? Não sou isento de nada disso, não. Quem está do meu lado, às vezes, sabe o que acontece comigo. Mas a gente precisa ouvir, a gente precisa estudar, a gente precisa estar, essa oração, esse canto, precisa estar aos nossos ouvidos, para nós reagirmos. Nós não deixarmos a coisa ficar pior ainda. Porque se a gente não der ouvidos àquilo que nós estamos aprendendo, né, nós vamos acabar adoecendo mesmo, ficando acamados, depressivos. Aí eu não quero mais fazer aquele tratamento, não vou mais naquele médico, não vou mais tomar esse remédio. E aí a gente põe tudo que há de bom, né, bom que eu digo negativo, na nossa mente, para fugir ao compromisso que a gente tem ali. Será que eu estou exagerando ou não? Não? Tá certo. Tá certo, né? Então, experiências da gente, né? São as nossas experiências. O nosso eu, né? Aquele sentimento que a gente tem. E é incrível, a gente sempre está num ponto negativo. A gente não consegue, muitas vezes, buscar isso aqui. Isso aqui é importante para a nossa mente. Mas nós somos muito negativos. Nós não conseguimos, né, mudar esta bendita situação. Eu sei que um dia nós vamos mudar. Não sei qual é o tema da palestra, mas um dia nós vamos mudar. E com certeza, com base daquilo que a gente vem fazendo. Nós somos insistentes.
Vocês não estão aqui todas as segundas-feiras? Nós não estamos insistindo para que nós possamos alcançar algo de bom para nós? É isso o começo de tudo. Olha aqui, ó. Deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples possíveis. Que o nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos. Quando a gente faz meditação, a gente aprende até a respirar, né? Eu falo isso com base nos mestres de yoga que a gente tem, né? Que eles vão nos ensinando a respirar, buscar o nosso eu, aprender a respirar para buscar um equilíbrio. Então, eu vou repetir, ó. Deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples possíveis. Que o nosso sorriso seja puro. Não aquele sorriso, não, de um pouco. Gente, às vezes tem que ser aquela gargalhada gostosa. Eu lembro uma vez que eu fui assistir o show do... Ele já morreu, contava piada, qual é o nome dele? Ari Toledo. Eu não conseguia mais ouvir o que ele falava, porque eu entrei num processo de rir, de dar risada, que aquilo contagiou. E quem está nessa mesma, e não é gostoso a gente sorrir, né? Chega a doer aqui as bochechas. E nesse instante você não está pensando nada, você está ali sorrindo, você está esbanjando ali uma força incrível que a gente possui. Já está jogando tudo que não serve, vai para fora, vai embora, né? Quer ver, experimenta a gente a começar um sorrir aqui, de repente está todo mundo sorrindo, não está? É só um começar. Fizeram uma brincadeira com essa dentro de um ônibus. E no ônibus todo mundo é sério lá, né? Com o celular na mão e tal. E fizeram. E de repente um olhar para a cara do outro começa a dar risada. Então, esse é o sorriso puro, aquele sorriso gostoso que a gente sai lá de dentro da gente, que nos alivia, que nos higieniza. Isso é gostoso. Que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos, que o nosso olhar seja compassivo, que nossa língua silencie a maldade. Isso é importante, que a nossa língua silencie a maldade. É uma forma de nós esvaziarmos a nossa xícara, deixar de falar mal dos outros. Porque a gente acha que falando mal do outro está, né, está tudo bem. Não, a gente está esgotando a nossa xícara. O tema de hoje, que eu estou lendo, esvazia a xícara. Né? Então, falar mal dos outros, a gente vai estar com ela lotada e não vai ter condições de tomar uma cibalena lá, que ninguém, acho que ainda ninguém conhece, mas um Dorflex, né? Um Dorflex, para que a gente possa ter um alívio, né? Que é um anti-inflamatório, um analgésico. A brincadeira, a cibalena não... Não existe não. É do seu tempo, Deusa? Eu não quero. Eu vou olhar para cima aqui, ó. Porque senão eu vou ficar dedurando, eu vou dedurar a idade de todo mundo aqui, né? Né, Mâncio? Então. Eu não sei quantos anos você tem. Mas o Cimbaleno eu fui buscar lá no fundo do poço agora. Ai, vamos lá. Que a nossa língua silencie a maldade, que nossos gestos estejam impregnados de ternura. Dessa forma, estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar o nosso corpo. Isso é importante para os nossos dias, no momento que estamos vivendo. Nós estamos tendo situações bem adversas, bem complicadas, em todos os sentidos. Parte econômica, política, social. Estamos passando, né, por uma reforma bem pesada mesmo. E é nesse instante, se nós não nos fortalecermos com esse tipo de mensagem,
para aqueles que, né, têm uma tendência a cair numa depressão, do suicídio, né? Quantos jovens estão se suicidando hoje? A gente tem aí recebido informações de muitos que não estão conseguindo absorver esta atenção, não é? Então a gente precisa se fortalecer. Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento, no qual a cura se opera. Muitos estão tão obcecados pela obtenção da cura que acabam gerando mais tensão. Mas é uma verdade, né? A gente, quando fica muito, não, eu preciso alcançar aquele objetivo, tudo bem, mas não que aquilo seja uma obsessão para você mesmo daquilo que você precisa alcançar. Você vai alcançar, ponha como objetivo, mas não como desta forma que ele colocou, né? Porque se você não relaxa, se você não dá um tempo para você mesmo, você acaba, né, não alcançando o objetivo, a sua mente, ela própria te contraria. Né? É a mesma coisa que você vai perguntar a essa pessoa, como é que você está? Ah, hoje teve um dia péssimo, hoje aconteceu isso, aquilo, você começa a falar um romance para a pessoa do que você teve hoje. O que você está fazendo? Você está contaminando você próprio e contaminando você mesmo e aquele que está te ouvindo. Duas pessoas, sem que a gente se dá conta desse fato. Porque muitas coisas que a gente faz, a gente não se dá conta. A gente despeja e depois, nossa, eu acho que eu exagerei na conta, né? Muitos estão tão obcecados pela obtenção, né, a obtenção da cura, que acabam gerando mais tensão. O que gera tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem, ou algo de ruim que nos possa acontecer. E são exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar, porque eles reforçam uma situação da qual desejamos nos livrar. A gente entra em desespero, dependendo de uma situação, a gente se falar, pô, se eu bater a cabeça na parede, vai melhorar? Não, vai piorar, eu vou ficar com um galo maior, com mais dor, e não vai resolver bolhufas, né? Não vai resolver nada. Então a gente precisa, nos momentos difíceis que nós possamos estar, sim, chamarmos a própria atenção. Estou num momento difícil, sim, estou. O que eu aprendi lá no recomeço? O que nós lemos hoje lá na questão do médico Jesus, a xícara vazia? Se nós pararmos e começarmos a analisar e repensar o que a gente tem de gravado na nossa consciência, na nossa mente, a gente alcança. A gente alcança. Agora, se você não parar, não relaxar, não entrar numa situação de calma, você nunca vai lembrar do que está sendo dito aqui. Nós não vamos lembrar, porque as nossas emoções são muito maiores. O fervor que a gente está vivendo ali no momento é muito maior. Tem uma dívida, né? Às vezes a gente não precisa nem estar com problema pessoal de doença. Tem uma dívida. Estou precisando resolver essa dívida. Se eu entrar em desespero, eu vou ficar doente, a dívida não vai ser paga e eu vou ter que pagar com juros e correção. Se eu tiver calma, no momento desse, eu falo, não é fácil. A gente fala aqui, mas a gente tem que falar. Mas não é fácil você estar na pele de quem está com um problema desse. Então, qual é o remédio? Qual é a situação? A gente tentar se acalmar, buscar um momento de, né? Porque sempre, eu aprendi uma coisa na vida, o dia seguinte a gente alcança às vezes as soluções. Você vai deitar com a cabeça quente e tal, não sei o quê. Aí, quando você amanhece, já ali antes mesmo, né, um pouquinho antes de você amanhecer, começa a vir na sua mente ideias. Caramba, né, olha, eu não tinha pensado nisso, eu posso procurar fazer isso, fazer aquilo. E busca a solução. Mas com o quê? Com paz, com calma,
com raciocínio, sem entrar em desespero. É bonito isso, não é? Mas a gente fala, pô, mas não é impossível não. Não é não. A gente pode, nós podemos alcançar isso. É só que só depende de nós mesmos, de querermos isso. O Mestre Jesus sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Havia tanta integração da mente do Cristo com a mente de Deus, que o Mestre afirmou: eu e o Pai somos um. Nós. E Jesus, antes mesmo, ele já sabia, ele premeditou que ele estaria passando por um momento difícil, que era a crucificação. Então, se ele, no momento que já tinha previsto, que já havia, né, ele ia abandonar os princípios, ou aquilo que ele veio se propor a nos ajudar? Não. Ele teve momentos, sim, talvez, de reflexão, de medo, de alguma coisa, porque era um ser, estava encarnado, né? É um ser humano, mas com um poder maravilhoso. E o que ele fez? Ele se uniu ao Pai e conseguiu passar para nós todos os ensinamentos sem que ele entrasse em desespero. Então foi um exemplo também para nós isso, de superação. Abra então a sua mente para receber a presença de Deus. Mas, para isso, você precisa esvaziar a xícara do que ela está cheia. Então, é a forma de nós, né? O que na xícara está cheia? Cada um sabe aquilo que colocou dentro da sua xícara, né? Mas a gente precisa esvaziar. E qual a melhor forma? Com paz, com cuidado, com calma, análise, né? A gente aprende isso na faculdade, a gente aprende isso em todos os processos que a gente vive, mesmo que a gente não tenha passado por uma faculdade, mas a vida nos ensina isso. Mesmo que eu não consiga, né? Mas dentro de uma empresa, numa família, sempre vai ter alguém ali que vai estar nos mostrando, às vezes, vai nos dar uma voz amiga. E nesse caso, a gente precisa estar o quê? Acessível a ouvir. Porque se eu não tiver ouvido, se eu não conseguir ouvir, ou não dar ouvidos para quem está do meu lado, eu não vou conseguir também sair da minha... né? Então, um bom amigo é excelente. A esposa, o marido, o filho, não importa, até o filho, gente. Aquele que às vezes a gente acha que, a gente como pai, né, fala, não, meu filho, eu sou mais do que ele, eu tenho mais conhecimento do que ele. E às vezes a gente não dá ouvidos aos nossos filhos. E às vezes eles têm a solução ali, ó, rapidinho, e você não quer saber de entender aquilo que ele está querendo transmitir. Já aconteceu isso com vocês? Não, com ninguém, né? Já. Comigo também. E não tenho medo de dizer e nem... Eu tenho, né? Eu sou um ser humano, somos seres humanos. Então quando a gente se coloca aqui nesse pedestal, né? Aqui nessa condição, muitas vezes as pessoas enxergam, né? O palestrante ou aquele que é o dirigente, a pessoa mais certa do mundo, né? Ou ele, né, e não é isso. Nós, né, somos seres humanos dotados de tantos defeitos quanto esse que vocês estão me ouvindo. Mas precisa ter coragem também. Nós precisamos ter o quê? Ação. Nós precisamos não deixar isso parar, porque se eu não tiver coragem de vir falar para vocês o que serve para mim, não vai acontecer nada. O senhor Amâncio também é um ser humano. Se ele não tiver coragem, convicção de que vai realmente transmitir algo para todos nós, inclusive a ele não viria, né? Sairia lá do Santo André, não sei, São Bernardo, você está em São Bernardo, então você veio pertinho. Está pertinho. Mas enfim, deixou a esposa, deixou todo mundo para estar aqui. Então cada um de nós tem um papel, e esse papel, dentro daquilo que a gente vem aprender, é de ajuda, é de dar, de estender, de fazer a caridade. Porque senão você vira um cara egoísta, né?
A mesma coisa, você aprende tanto, mas não divide com ninguém. Você não dá exemplos, você não ensina. Para que então que vai, para que serviu toda aquela sua, né, principalmente aos nossos filhos, a gente dá, né, enquanto eles tiverem ouvidos, depois que chegarem uma certa idade, aí danou-se. Mas, enfim, lá no serviço, no trabalho, né, a gente às vezes tem um amigo que fica te orientando, não faça isso, você vai para um caminho errado, e a gente é teimoso e vai, e aí assume as consequências. Mas é isso, gente. Obrigado por ter... Eu vou agradecer a Deus, né, e aos mentores desta casa por ter nos dado a oportunidade desta leitura para todos nós, né? Antes de nós iniciarmos com a palestra, eu gostaria de passar aqui alguns avisos importantes, né, que a gente pede gentilmente para desligar os celulares, colocar ou então no modo avião, para que não haja uma interrupção, né? A gente, todo mês, a gente faz a doação de cestas básicas, né, de alimentos não perecíveis. E a gente constantemente vem pedindo ajuda, porque todo mês precisa comer, então não tem jeito. Então a gente, para suprir estas necessidades dessas famílias, a gente conta também com vocês, né, nas doações de alimentos não perecíveis. Então a gente agradece muito a todos, né? Nós temos o bazar, que também é uma forma de ajudar a casa e a nós mesmos. Às vezes lá tem algum tipo de uma roupa que esteja dentro daquilo que a gente busca, em um preço bem acessível. E aceitamos também, né, aceitamos roupas e, né, que possam ser doadas. Temos uma biblioteca legal lá em cima, né, que dá para a gente aprender, tem bastante livro lá, espírita, né, para que a gente possa nos saborear, né, numa boa leitura. Eu sou a favor ainda do livro, viu, de ler. Eu não consigo ler no celular ou no notebook, quem quer que seja. Nada como, né, folhear um livro, né, página por página. Espero que a gente não precisa, né, igual os robôs, né? O robô, ele pega o livro assim, pronto, 1 minuto, 1 segundo, né? Nas ficções científicas, ele já sabe tudo. Não tem graça, né? Saborear, né? Pesquisar. A gente tem também um programa aqui dos quadradinhos do amor, que a gente recebe, então, doações de lãs. Com as lãs, a gente faz os quadradinhos e as mantas, os cobertores, para doar nos hospitais. E, por último aqui, ainda penúltimo, né? Nós temos o nosso querido Chabingo, que vai ser no dia 4 de outubro, cai no sábado, das 14 até as 18 horas. Então, nos prestigiem, né, com esse bingo, porque é uma forma também de nós nos mantermos de pé. Para manter uma casa espírita de pé, precisa de recursos. A espiritualidade nos ajuda até um certo ponto, mas ainda eles não conseguiram nos ajudar na parte financeira, né? Mandar dinheiro de lá para cá não vai. Eles nos dão ideias, nos dão situações, nos dão, né, para que a gente transforme aquilo em recursos para nós mesmos, né, para cobrir as despesas dessa casa. Então, nos dê esse privilégio de estar aqui. Vai ser uma tarde maravilhosa, cai no sábado, tá bom? E é isso. E não esquecer do Evangelho no Lar. Quem está chegando pela primeira vez, tem alguém que está chegando aqui hoje pela primeira vez? Não, mas acho que já estava aqui presente, já, né? Não esqueçam do Evangelho no Lar, que é um processo de higienização do nosso lar, tá bom? Então vamos lá. Então vamos relaxando o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, respirando bem gostoso, dar aquele, né, aquele alívio, relaxando os músculos faciais, os dos ombros, para que nós possamos estar nesse instante receptivos aos nossos queridos benfeitores da casa, que estarão aos nossos lados, escutando através dos nossos pensamentos, entendendo as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades psicológicas, as nossas necessidades de luz, de abrangência, né, do nosso ser,
neste planeta, e eles com certeza levarão com muito carinho essas súplicas até o nosso Pai. E aproveitando este momento onde nós, com os nossos pensamentos, nós criamos uma energia, uma corrente de luz, que ela invade aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos. É uma energia que não tem parede, não tem nenhum tipo de obstáculo para esta energia que vibramos para aqueles que estão nas ruas, os andarilhos, nos cárceres. Vibrar por os nossos filhos, amigos, parentes que não puderam estar presentes nesta oportunidade. Vibrarmos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país e principalmente vibrarmos pelo nosso planeta, vibrarmos pelos governantes, para que eles possam ter a luz da paz e não mais de Marta, de matar quem quer que seja e tirar a vida de alguém. Que o nosso sentimento de paz, sentimento de fé, alcance a todos esses cantos do nosso planeta. E com muito carinho nos ajoelhamos perante Ti, Senhor, para mentalmente orarmos estas palavras que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Nos livre de todos os males, que assim seja. Então, com muito carinho, vamos chamar o nosso palestrante desta noite, o Marildo, que irá nos trazer, com certeza, palavras de Jesus, que vai nos fortalecer, que a gente não esqueça esta noite, ela seja iluminada em nossos seres por muito tempo. Uma boa noite a todos. Eu vou te emprestar um microfone, você não vai colocar. Senão você vai falar alto lá na rua. Vai se bem. Obrigado. Uma boa palestra, sincera. Sim. Obrigado. Você quer falar aí ou você quer falar aqui? Não, pode ser aqui mesmo. Pode ser mesmo? Pode ser. Boa noite a todos, pessoal. Nem cheguei já. Todos bem? É uma alegria. É verdade. É uma alegria poder estar aqui com vocês, a primeira vez aqui na casa. É com muita alegria que a gente vem aqui. Que a doce paz de nosso irmão Jesus possa envolver os nossos corações, possa dilatar as nossas consciências para a compreensão do nosso tema, do nosso assunto de hoje. E o nosso tema de hoje, pessoal, adianto para vocês, ele é bem interessante. Tem bastante coisa interessante que a gente vai estar falando, a gente vai estar conversando. Ele também é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, porque ele pede, ele cobra a gente enxergar além das coisas materiais, além das coisas do plano físico aqui. E segundo ponto, porque ele nos ajuda muito a nós lidarmos com as dores do mundo, as dores que o mundo traz para a gente. E também com os nossos medos. Todos nós, eu, cada um de vocês aqui, a gente carrega os nossos medos, receios, às vezes até pavores, A gente tem pavor de algumas coisas, de algumas situações, não é assim?
Quem de nós não tem os nossos medos, os nossos receios? Quem de nós não é abraçado em algum momento na vida por algum tipo de dor? Tá? Então, a gente vai entrar hoje no nosso tema falando um pouquinho sobre a dor. Tá? Não a dor física. Tem gente que tem pavor de tomar injeção, né? Você já viu isso? Tem uns memes na internet que é um barato. Mas tem gente que tem pavor de dor física. Mas nós não vamos falar da dor física, nós vamos falar da dor emocional, da dor moral. Tá? A dor de descobrir um diagnóstico de uma doença grave, o medo de uma doença grave, o medo da morte. Mesmo espíritas, tem uns que têm um pavor da morte, né? O medo da gente perder entes queridos, o medo da gente falir financeiramente. A gente tem esse receio, tem esse medo, né? O medo em relação às coisas que acontecem com os relacionamentos, a traição, entre outras coisas, as catástrofes, né? Então são dores morais, dores emocionais que todos nós, como eu disse, eu e cada um de vocês, em algum momento da vida a gente vai ser abraçado por ela. Seja doença, seja morte, seja problema de relação, de relacionamento, não importa, isso vai em algum momento acontecer com a gente. E são situações, até o Edar comentou algumas coisinhas por cima, mas são situações que mexem com a gente, tiram o nosso chão, nos traz às vezes o desequilíbrio, né? Tira o nosso centro, às vezes quando não leva a gente à revolta, que aí é um problema um pouquinho mais sério. Então são situações extremamente difíceis. Essas dores que às vezes abraçam a gente durante a vida são complicadas de viver, de passar, de superá-las. Mas a gente precisa começar a compreender essas dores. E tudo isso que eu falei para vocês, na nossa visão popular, a gente chama como desgraça. Estou exagerando, mas a gente vê isso como desgraça, uma doença, uma morte. E então essa é a nossa forma de ver a dor. Tá? Não é assim? A gente tem pavor, né? Catástrofe, aquelas coisas todas. Pra gente, tudo isso a gente chama de desgraça. Tá? Mas quando a gente olha espiritualmente, isso muda um pouco de sentido. Tá? Então a nossa visão da dor é que elas são uma desgraça durante a nossa caminhada. Agora a gente entra por um outro ponto. Jesus, há quase 2000 anos, no Sermão do Monte, o que ele disse pra gente? Ele foi bem claro, né? Bem-aventurados, felizes serão aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que são injustiçados. Não é assim? Ele é claro nesse sentido. Que chora, que sofre, que são injustiçados, né? E apesar da nossa fé, apesar do nosso amor ao Cristo, essa afirmação dele que as nossas dores são um caminho para a felicidade ainda não encontra ressonância, não encontra eco em nossos corações, não tem espaço no nosso coração, mas ele disse com todas as letras, não foi assim? A gente acabou de falar nesse sentido, tá? Então, a maioria de nós, mesmo compreendendo Jesus, nós não estamos preparados ainda para viver essas dores. A gente sabe que qualquer momento da vida nós vamos ser abraçados por dores. Faz parte isso. Mas nós às vezes não estamos preparados. Às vezes, não, falei errado. Na maioria das vezes a gente não está preparado para viver e entender essas dores. Tá? Então isso é importante a gente caminhar. Agora, por outro lado, a gente falou da nossa visão material da dor, que a gente chama de desgraça. Como conciliar isso? Como entender, conciliar a nossa visão material da dor com as palavras de Jesus dizendo que a dor é um caminho para a felicidade?
Tá? Então, pessoal, é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente precisa ressignificar o entendimento da dor nas nossas consciências. Precisamos entender a dor de uma forma diferente. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Tá? Então, a gente vai falar nesse sentido, tentar trazer a nossa visão material da dor, mas também a nossa visão espiritual. E eu marquei aqui para vocês 4 objetivos para a gente estar falando aqui hoje. Nós vamos trabalhar e entender a verdadeira essência por trás das palavras de Jesus. É importante isso para a gente. A gente distorce muito o significado das palavras de Jesus. Segundo ponto, nós vamos falar da justiça divina. Ele está falando de dor. Vamos entender a justiça divina por trás da dor. Nós vamos entender, o terceiro ponto, o propósito da dor nas nossas vidas. E quarto ponto, dando tempo, eu sempre marco bastante coisa, às vezes não dá tempo, mas o quarto ponto nós vamos falar num texto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do espírito da... esqueci o nome dela, depois eu lembro, eu passo para vocês. Que ela fala sobre a verdadeira desgraça. Eu comecei lá na introduçãozinha falando disso, porque a gente mistura. A gente inverte o que é desgraça para nós, tá? Então, o primeiro ponto, a gente começa entrando. As bem-aventuranças de Jesus não são frases bonitas, não são só frases bonitas e frases de efeito. Se Jesus falou, é porque nela existe uma verdade. E isso a gente precisa trazer até nós. Entendemos o que Jesus queria dizer para a gente. Tem uma passagem numa das cartas de Paulo, não lembro se é aos Coríntios, mas ele diz o seguinte: insensatos, não são a carne nem o sangue eleitos do céu, mas sim o Espírito. Pessoal, nós somos seres espirituais, somos espíritos imortais. Esta é a nossa verdadeira realidade. É por essa ótica que nós temos que estar olhando, analisando as situações. Uma coisa importante, a gente vive a correria, né, do dia a dia, o atropelo do dia a dia, né? É difícil mesmo, né? Mas uma coisa que a gente esquece e a gente confunde, nós não somos, tá? Nós não somos um corpo de carne que possui um espírito. É o contrário. Nós somos um espírito que provisoriamente anima um corpo de carne. Somos espíritos imortais, espíritos eternos, tá? Então, tudo que Jesus falava, ou melhor, o significado das palavras de Jesus, eles só vão ser claros para a gente quando a gente compreender que Jesus não falava o homem de carne. Jesus falava a alma encarnada, ao espírito imortal. Por isso que muitos não compreenderam e até hoje ainda não compreendem as palavras de Jesus. Se distorce muito, procura o entendimento das coisas materiais. As coisas materiais são efêmeras, são passageiras. Hoje é uma coisa, amanhã não é. Então, tudo que Jesus falava, ele estava se relacionando à nossa verdadeira essência, que é espiritual. Somos seres espiritual. Então, tudo que Jesus falava estava alinhado, direcionado a nós como seres espirituais, não as coisas materiais. É evidente que ele fala das coisas materiais, mas a essência de tudo é sobre o nosso ser, que é espiritual, tá? Então, nós só vamos entender Jesus quando nós fecharmos. Às vezes nas preleções aqui, nas preces, fala assim, não é? Vamos fechar os nossos olhos físicos, né? E vamos abrir os nossos olhos espirituais. Isso é literalmente um convite para tudo isso que a gente falou aqui. Deixa as coisas materiais de lado, deixa as crenças, o fanatismo de lado aí. Vamos olhar as coisas pela essência espiritual, que é a essência do Espírito. Beleza? Então, o significado das palavras de Jesus só vão ser claras para a gente quando a gente entender que ele falava à alma, ao Espírito. Senão, nós não vamos encontrar significado para as palavras dele.
A justiça, pessoal, estamos falando de dores, né? A gente chama como desgraça. A justiça dessas dores. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente tem um texto, né? E os Espíritos nos trazem, os Espíritos nos trazem, né, algumas informações. Só fortalecendo um negócio aqui, acabei não passando para vocês, mas esse tema que a gente está falando, nós estamos falando das dores, nós estamos falando no nosso tema de justiça das aflições, tá? Então esse é o nosso tema de hoje. Esse tema ele é embasado nesse livro aqui, tá? Justiça das aflições. Ele trabalha tudo que a gente vai falar aqui e muito mais coisas. Hoje é sintetizado, é só a base do livro. Então, é uma leitura bem direcionada em tudo isso que a gente está falando, tá? Aquele que tiver interesse, tudo encontra o livro lá na Editora M, no site, né, da Editora M, e da Boa Nova, se não me engano também na Amazon, tá? Mas é muita coisa interessante nesse sentido. E a gente entra agora na justiça divina. Então os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles passam pra gente o seguinte: se Deus é bondade, é justiça infinita, as causas das nossas dores só podem ser justas. Não sei se eu consegui explicar, mas tudo que acontece com a gente tem uma justiça. Porque se não tiver uma justiça, Deus não é justiça. Deus não é justiça infinita. Então, tudo que acontece com a gente tem uma causa justa. Tá? Como a gente aprende aqui na doutrina espírita, se essa causa não é dessa própria vida, se a gente não fez coisa errada aqui, nós fizemos coisa errada em vidas passadas. Tá? Então, todas as vicissitudes, todas as dores que a gente passa aqui nessa vida, elas têm uma causa justa. E qual justiça maior se ela não ser causada por a gente mesmo? Quem gosta de leitura também, Emmanuel Chico Xavier, no livro Consolador, Emmanuel ele diz o seguinte para a gente. Só pescar aqui. A cada um segundo as suas obras. O universo ele vai nos devolver pelo destino exatamente o que a gente der a ele. Lá no Evangelho de Jesus, Mateus 16, Jesus diz o seguinte: se conhece a árvore pelo seu fruto. Não se colhe uva num espinheiro, não se colhe figo num abrolho. E a doutrina espírita também ela é bem clara nesse sentido para a gente. O que ela diz? A semeadura é livre, mas a colheita é certa. Já ouviram falar isso? A gente ouve o tempo todo. Tá? E essa é uma realidade que a gente às vezes quer fugir dela. Porque aí está a justiça divina, aí está a justiça das nossas dores, do que abraça a gente durante esta vida. Tá? Então, tudo que acontece com a gente nessa vida é de responsabilidade nossa. Se nós não escolhemos lá no plano espiritual passar por a dor aqui, porque a gente escolhe muita coisa, a gente quer caminhar mais rápido, acha que consegue, e escolhe, não, eu quero passar por essa situação, essa doença, achando que a gente é forte. Chega aqui a gente não consegue, tá? Mas às vezes é uma escolha nossa. Se não é uma escolha nossa, às vezes é a vida querendo movimentar a gente. Nós estamos fazendo coisa errada, nós estamos desviando o caminho, a vida vem corrigir a gente. Ou então, como a gente sempre ouve aqui também na doutrina espírita, são situações onde a gente tem a oportunidade, a bênção, tá? Isso é importante também, a oportunidade de reparar os nossos erros do passado. E às vezes a gente tem que reparar os nossos erros do passado com muita dor, com muito sofrimento, tá? Então é importante a gente ter isso sempre em foco pra gente, tá? Então, pessoal,
justiça divina, ela está embasada na lei do retorno. O que eu faço, se eu plantei espinho, eu vou colher espinho. Se eu plantei flor, eu vou colher flor. Esta é a lei, tá? Nada foge a isso. Então, quando a gente é abraçado por qualquer tipo de dor, como a gente falou, doença, morte, relacionamento financeiro, ali tem alguma coisa, ali tem um propósito, ali pode ter uma reparação. E tudo a causa daquela situação, com certeza, é uma situação causada por nós mesmos, tá? Então, justiça divina está embasada na lei do retorno. Eu não vou receber nada do que eu não tenha que receber. E sempre vem na forma de oportunidade ou escolha. Um outro ponto a gente falou lá, acho que é o terceiro ponto nosso, é sobre o propósito da dor. Tá? A gente falou na justiça da dor, mas ela também tem um propósito muito grande nas nossas vidas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 5, tem um texto muito bom, fica a sugestão da leitura, quem gosta de ler, pesquisa lá. É um texto de Santo Agostinho. E é bem interessante, um pouco comprido, mas ele começa no primeiro parágrafo dando umas pauladas na gente. Ele diz lá para gente o seguinte: por acaso é a terra um lugar de alegria? É um paraíso na terra? Por acaso a voz do profeta ainda não ecoa nos vossos ouvidos? O profeta está falando de Jesus, né? Ele não disse que haveria ainda muito choro e ranger de dente nesse vale de dor? Ele está falando da gente, do nosso momento. Então, pessoal, a gente vive no mundo de expiação e prova. Ainda, tá? Os mundos também evoluem, como a gente, tá? Mas nós estamos no mundo de expiação e prova. É inerente a cada um de nós passar, encontrar tudo isso que a gente falou até agora. As dores são necessidades, são oportunidades do nosso próprio crescimento, tá? E tem lá em Mateus também 14, para a gente só entrar em mais um detalhezinho. Ele diz o seguinte, a conversa dele com o jovem lá, ele fala o seguinte: pegue a tua cruz e me segue, e segue-me. Tá? Quando ele fala segue-me, ele está literalmente falando, não era acompanhar ele pelas andanças de Jesus, não. Quando ele fala segue-me, ele está falando o seguinte: viva, sinta, pratique o que eu estou falando para vocês. Viva, sinta, pratique, exercite o evangelho de amor de Jesus. Isso é seguir Jesus. Isso é adorar e é respeitar Jesus. Tá? Então, segue-me, é isso. Viver, sentir e praticar o evangelho de amor de Jesus. Agora, cruz. Pegue a tua cruz. É tudo isso que a gente está falando. Quando ele fala cruz, ele está falando justamente das dores, das nossas dores. Tudo que a gente vai encontrar pelo nosso caminho. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Certo. E tá, então, são as nossas cruzes. Agora o propósito da dor. Tem uma historinha de Chico Xavier, ela é bem interessante. Não sei se vocês já ouviram. Chico Xavier, certa vez, estava conversando, né, com um grupo de pessoas, e ele começou a contar a história. Ele disse o seguinte, que certa vez um jovem encontrou um pastor. E ele disse o seguinte, pastor, quando uma ovelha foge do rebanho, o que você faz? Ah, meu filho, eu vou atrás dela, acho ela, trago de volta. Mas pastor, e se ela for para muito longe do rebanho? A mesma coisa. Eu vou atrás dela, acho ela e trago ela de volta para o rebanho. Mas pastor, e se ela for para muito, mas muito longe mesmo? O que você faz? Aí o pastor veio para ele e falou, meu filho, quando isto acontece, eu mando o cachorro atrás dela. E quando o cachorro achar ela, ele vai morder tanto o calcanhar dela que ela não vai sossegar enquanto não voltar para o aprisco. E aí Chico, daquele jeitinho dele, tudo simples, ele completou, ele diz assim, meus irmãos,
Deus faz a mesma coisa com a gente. Quando a gente insiste em ir para o caminho errado, Ele manda a dor atrás de nós. E a dor não vai sossegar enquanto não levar a gente para o caminho correto, caminho certo. Então, pessoal, é bem direto, tá? A dor na nossa vida, ela tem um propósito maior. Nos conduzir para o nosso caminho certo. Nos ajudar, ser oportunidade para que nós possamos dar os nossos passos na nossa senda do progresso. Todos nós somos seres espirituais. Falamos lá no comecinho. Todos nós estamos caminhando rumo à perfeição. Todos nós um dia seremos anjos de Deus. Com a asinha da inteligência, com a asinha da moral totalmente desenvolvida. Essa é a nossa destinação. Ninguém aqui vai deixar de ser isso. Uns talvez mais rápido, outros talvez mais lento, mas todos nós um dia seremos anjos de Deus. E esse é o nosso caminho. E a dor, ela tem o propósito de nos conduzir a esse caminho. A gente falou lá, ou por escolha nossa, a gente escolhe a dor para caminhar mais rápido, ou por reparação, ou nessa condução mesmo para o nosso caminho. Tá bom? Então o propósito da dor é nos conduzir para o caminho correto. A gente está bem no finalzinho, só para a gente passar o que a Delphine de Gerardin, o nome do espírito que passou para a gente, a senhora Delphine de Gerardin. Ela fala sobre a verdadeira desgraça. Eu vou ler para vocês aqui, para não tomar muito tempo. Ela diz o seguinte: os homens veem a desgraça na miséria. Eles veem a desgraça na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que acompanhava a cabeça, descoberto o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura, esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tá? Tudo isso, ela diz pra gente que é o que a gente busca, né? O que a gente considera, né, como desgraça. A gente falou lá no comecinho sobre as dores, né? A criança que morre, o problema financeiro, tudo isso a gente considera como desgraça. Mas ela diz pra gente que a verdadeira desgraça, geralmente, ela está na consequência do ato, não no ato em si. E ela vem e passa pra gente o seguinte: a desgraça, ela foi assim, né? Vou revelar-te a desgraça de uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas. O que ela está falando pra gente aqui? Eu vou falar o que é a verdadeira desgraça na vida. E a verdadeira desgraça, vocês querem a desgraça, vocês procuram a desgraça. E ela vem e passa pra gente. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento e confundem o homem. A verdadeira desgraça é o ópio do esquecimento que busca com mais ardente desejo. Chico Xavier sempre falava que as maiores dores, né, o maior mal que ele recebia não era o mal do mundo, mas sim o mal que ele fazia para as outras pessoas. É o que a Delphine Gerardin está falando aqui para a gente. O mal do mundo, a gente falou, ele é necessário para a gente, é oportunidade, nós temos que viver de forma resignada, evidente, sem revolta, sem se revoltar com a vida, com Deus.
A gente precisa viver. Então elas não são as verdadeiras desgraças na nossa vida. A verdadeira desgraça para nós, como seres espirituais, é nós praticarmos o mal. Por isso o esforço tão grande de Jesus em nos trazer o seu evangelho de amor. Por isso a gente falou lá, é importante a gente viver, sentir e praticar o evangelho. Se eu fizer isso, eu tenho a certeza que eu estou indo para o caminho correto. Tá? Então o maior mal, a maior desgraça que a gente pode fazer como seres espirituais é nós praticarmos o mal. É a nossa intenção de prejudicar as outras pessoas. Tá? Então, pessoal, fica aí para vocês refletirem nesse sentido. O objetivo nosso aqui hoje era falar sobre a justiça das aflições. É a gente enxergar a dor como a gente enxerga, né? A dor material, mas principalmente compreendemos o que representa a dor para a gente como espíritos imortais. E qual é o nosso caminho? Quais devem ser as nossas escolhas? O Aidar falou aqui, foi muito bonita a leitura aqui da xícara cheia, né? O que a gente quer ter dentro da xícara? Se ela está cheia ainda de sentimentos mais inferiores, infelizes, raiva, ódio, vaidade, vontade de se vingar. Pessoal, são sentimentos inferiores que a gente carrega. Se a xícara está cheia disso, a gente precisa tratar de tirar isso fora, de esvaziar essa xícara. E começar a encher a xícara de amor, de paz, de paciência, de tolerância. Porque aí a gente pode ter a certeza que as palavras de Jesus vão começar a fazer significado para a gente e a gente vai começar a receber de volta. Ele faz uma promessa, né? Bem-aventurados que choram, que sofrem, os que são injustiçados, pois receberão consolo. Tem várias passagens, né? Mas existe uma compensação da gente passar por tudo isso de forma resignada. E essa compensação que ele promete aos aflitos aqui da terra, ela é para a vida futura, ela é para nós como seres espirituais. Então esta é a nossa busca, tá? Então, pessoal, espero de coração ter trazido um pouco dessa importância em a gente ressignificar o nosso entendimento da dor. Ela vai abraçar a gente. Se a gente ficar reclamando, a gente ficar se entregando a ela, se a gente ficar desesperado, se a gente ficar resmungando, nós não estamos fazendo o que a gente precisa fazer. Então é importante esta consciência. Somos seres espirituais. As dores são oportunidades, basta a compreensão de vivê-las da melhor forma possível. Tá? Então, ressignificar a dor. É tudo isso que a gente falou aqui hoje. Tá? Tinha marcado para vocês aqui mais algumas coisinhas, mas o tempo ele voa muito rápido, passa muito rápido, né? Mas numa próxima oportunidade, de repente a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? Agora eu vou convidar a todos a fecharmos os nossos olhos. Vamos todos nos abraçar espiritualmente. Vamos todos nos sentir ser abraçado pelos nossos amigos espirituais. E assim, todos juntos, formamos um elo de luz, de paz, de harmonia. E com os corações transbordando desta harmonia, elevamos o nosso pensamento ao Pai e rogamos: Pai, no seu infinito amor, na sua bondade, na sua justiça, que essas nossas vibrações possam se unir à sua, Pai, e ser expandidas a todos os nossos irmãos que se encontram em dor, seja do corpo, seja da alma, a todos os nossos irmãos que sofrem, presos aos leitos de hospitais, asilos, orfanatos, em cárcere, aos nossos irmãos presos às drogas, aos lares
em desarmonia. Que essa luz, Pai, possa envolver aos nossos amigos, parentes. Que essa luz possa envolver a cada cantinho dos nossos lares e expandir aos nossos familiares. Que essa luz possa envolver a esta casa abençoada, a todos os tarefeiros dos dois planos da vida. Que eles possam estar envolvidos por essa luz, Pai. Por fim, Pai, rogamos também que nós, ainda devedores, possamos receber um pouco dessa vibração. E com o coração feliz, gratos por esta oportunidade abençoada, pelo aprendizado, pela experiência, agradecemos, Pai. Abençoe o nosso propósito e que possamos voltar aos nossos lares protegidos e amparados. A bênção, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, obrigado a todos pela paciência, pela compreensão. Gostaram da historinha do Chico? Sim. Tem muita história do Chico boa, né? Legal. Mais uma vez, pessoal. Obrigado.